Obrigado, boa noite a todos. Eu sempre esqueço, quem esqueceu pode colocar o nosso amiguinho no Vibracall. Tudo bem? Dobrar as mangas aqui que a gente vai conversar sério. Hoje, 1º de dezembro de 2025, fazem quase exatamente 9 anos da minha nova vida. Vou contar aqui a historinha, né? A gente tem um vídeo aí, ele é meio longo, um vídeo de 10 minutos, mas a nossa conversa, a nossa reflexão aqui da noite é para mim compartilhar com vocês o que eu aprendi nesses 9 anos, por que Jesus no comando. Queria até começar fazendo uma pergunta para vocês, para levantar a mão, quem acha que Jesus está no comando da sua vida? Todo mundo, ótimo, excelente. É assim mesmo. Agora, para mim é um momento um pouco especial, porque nesses quase 10 anos, eu aprendi que o meu caso foi um caso de moratória. E às vezes a gente nem sabe, né? Nós temos as nossas moratórias, a gente não... Mas é que para mim o recado foi mais claro. Eu vou compartilhar então o vídeo para vocês terem ideia. Tem muita gente, a maioria de vocês já assistiram. O Val de novo vai passar com o filme que ele morre, ele desperta de novo, né? O Lázaro, o Val do Lázaro. Mas é bom porque nós estamos no momento em que a gente precisa às vezes refrescar as nossas reflexões. Tem coisa que a gente assiste alguns filmes várias vezes e nem pensa às vezes na mensagem. Então eu vou passar aqui. Essa para mim é a parte mais interessante do filme, do vídeo. Essa é a parte em que eu estou recebendo as orações que fizeram a diferença com que eu voltasse, não ficasse do lado de lá. Vamos ver se ele... Tem que usar o mouse aqui, né? Perfeito. Vamos lá, gente. Se tiver permissions... Olá, eu sou Valdo Soares. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência quase morte de dezembro de 2016, depois de uma parada cardíaca e somente fisicamente ressuscitado pela equipe de socorro, depois de quase 15 minutos com o coração parado e sem respiração. Graças ao empenho de companheiros de trabalho que faziam massagens cardíacas, a equipe de socorro então me levou para o hospital. Depois de 3 dias de coma, tinha grande chance de ter morte total, logo na entrada, ou parcial no final deste trabalho hospitalar. Mas, ao mesmo tempo, se desdobrava uma incrível e iluminada experiência de assistência espiritual, onde me foi possível retornar à vida totalmente recuperado e sem sequelas. O trabalho que apresentaremos é uma representação artística visual de Omar Jorel, através de nossa poesia documentária. Não há palavras para descrever sentimento, as vibrações, o visual, as imagens, de tudo o que ocorreu. Mas nos esforçamos a lhes passar uma ideia humilde, bem próxima dos fatos. Nossa mensagem de O Romper do Teto é inspirado na parábola do paralítico, que queria encontrar-se com Jesus, mas os seus companheiros encontraram obstáculo ao chegar naquela habitação. E foi somente rompendo o teto que foi possível fazer aquele encontro de redenção. O milagre não está no maravilhoso, no fato do paralítico ter recuperado os seus movimentos, a sua mobilidade. O grande milagre, a grande mensagem do Mestre é o amor. É esta a fraternidade, essa dedicação, as orações fervorosas, as assistências que fazemos uns aos outros. E esses amigos anônimos do plano espiritual que estão a nos cuidar o tempo todo,
Todos nós somos um milagre e amados pelo Pai. Mas são essas orações fervorosas e os amigos da luz que estão a nos cuidar incessantemente para que essas ações de amor dos homens sejam atendidas por Deus de acordo com o destino que já mesmo nós preparamos. Mas essas moratórias que nos ocorrem são como edições que fazemos no filme de nossa vida. Algo aconteceu. Eu não sei o que. De repente tudo ficou tão escuro. Onde será que eu estou, meu Deus? E por quê? Alguma coisa está errada. Por que tanta escuridão? E esse silêncio? E esta repentina solidão? Oh, meu Deus, eu tenho muito o que perguntar, mas não vejo ninguém para responder. Sei que lá fora me dá uma impressão que eu não estou bem, mas aqui eu estou em outra dimensão. Alguém fechou a cortina, me parece, para manter a mansidão. Embora eu sinta estar dentro agora de uma cabine de cristal no alto, algo me diz que lá fora estou caído e em difícil situação. Corpo, espírito, presos por uma linha tão frágil que vai se rompendo. Esta é a sensação. Tenho medo, muito medo, mas eu preciso lutar. Este é o pensamento. Mas a pobreza da visão dá lugar ao sentimento. Olha só o que é isso. Sou agora invadido por tantas lágrimas calorosas. Estou sendo cuidado por luzes e o meu coração recebe o atendimento. Essas luzes silenciosamente fazem o que pode. Eu vejo que eu estou paralisado e vulnerável. Os amigos anônimos trabalham em mim como uma obra de arte. Eles estão aliviando uma tragédia que é irrevogável. Seus cuidados maternais suportam a frágil linha pendente para que este barco não se perca na corrente. Me vejo agora conduzido para outro ambiente, lutando contra o tempo, buscando um milagre para o que é evidente. Mas eles me dizem, calma, calma, muita calma. Deus está conosco. E neste vale de sombra, de morte e de medo, sinto agora, olha só, bolhas de amor penetrar pelas paredes. E estas preces de tantos corações me abraçam. Rogativas caridosas que acalentam e confortam. Os trabalhadores da luz rompem agora o teto para a minha chance de redenção. É este o momento, para que eu possa enxergar e novamente caminhar, que bata de novo o meu coração. Oh, mas a tarefa redentora requer trabalhos, e a vontade necessita a força da ação. Diante agora de maestros da sabedoria, minha missão é o foco. Focar na verdade, focar no que significa a vida, quem eu sou e que eu quero na mais profunda honestidade. E o que acontece agora? Meu universo pessoal cai diante de tanta fatalidade. Que sem o Cristo, a luta pela vida é simples vaidade. E refletindo em sua mensagem de cura inalterável, aquele que deseja salvar a sua vida renuncia a si mesmo
tome a sua cruz e me siga. As sombras agora se dissipavam como uma aceitação, mas o peso da resignação estava ainda insuportável. Foi a parte mais difícil de toda essa jornada, eu confesso. Conciliar que para viver é preciso morrer. A resignação é o mais árduo teste do ego de um ser, porque a alma quer crescer, mas não se renova sem sofrer. É o remédio amargo, a estrada apertada e o dar para receber. Mas se realmente quero ter os olhos para ver e pernas para caminhar, um coração para sentir e um futuro para me encontrar, seja então feita a sua vontade, meu Deus, e não a minha. Repentinamente estava agora banhado de luz em todo o redor. Oh, meu Deus, foi atendida a minha rogatória. De volta aonde parei, retornei ao corpo, intacto, mas com espírito endividado, tão endividado. Com aqueles todos companheiros que me levantaram e me conduziram naquela jornada de moratória. O milagre não foi ter retornado, foi ter chegado na rota da verdade. Gratidão a este Mestre misericordioso que se revelou através de almas dedicadas. Que possamos todos ser ferramentas da caridade, do amor e da bondade. Pois não sabemos quando estaremos cegos, paralisados ou vivendo uma inverdade, mas sabemos que somente com amor, conhecimento e caridade, a humanidade poderá realmente viver a fraternidade. Traçamos com certeza o nosso próprio destino, mas sem a fé, a compaixão e a amizade, viveremos sempre vazios e no caminho da futilidade. Bata e a porta se abrirá. Romper-se-á o teto, se necessário, mas jamais desista. Não estamos abandonados. Seremos sempre, sempre, sempre amparados. Muita paz. O que vocês acharam? Bem amador, mas... Fique calminho, não foi? Calminho, tomei o maracujina. Não sei como é que eu volto aqui, tu mexe aí na ferramenta. Então, 2016, eu aprendi que vocês já devem ter pensado nisso, nossa vida é em ciclos, né? E a cada 10 anos a gente renova os nossos ciclos, né? Do 0 aos 10 a gente é uma criança, dos 11 ao 10 ao 20 já é um jovem, uma jovem, aí a gente dos 20 aos 30, a gente é um jovem buscando maturidade, responsabilidade, até no meu caso, aos 24 eu já era pai, então responsabilidade. Hoje em dia já é um pouquinho diferente, né? O pessoal começa mais tarde. Dos 40 aos 50, é aquela busca pela estabilidade, né? E aí chega a idade mais gostosa, né? Aquela depois dos 50 ou 60. Eu estou chegando no final desse ciclo, vou fazer 59. Isso quando aconteceu, faltavam 2 semanas para mim completar 50. E eu estou no 9º ano, então no próximo ano vence essa moratória. E eu estou no processo de renovar lá a duplicata. Porque não houve crédito nenhum, ao contrário, houve mais débito. Porque quando a gente vem para cá, quando a gente fica esperando bastante tempo. E a próxima vez que a gente voltar, a gente acho que vai esperar mais ainda. Então a gente fica esperando a oportunidade de voltar. E a gente pode ter feito um plano mirabolante. As oportunidades, elas são escassas, elas vão ficar mais escassas ainda. A gente vê que
o nível de natalidade está baixando assim mundialmente. E as pessoas estão buscando ter uma vida mais confortável. Os jovens mudaram um pouquinho os valores, mas a gente entra aqui devendo. E o que a gente busca não é com relação à dívida, porque Deus nos agracia com a vida. E essa é uma vida que a gente tem o benefício do esquecimento e do começar do zero de novo, né? Começar do zero. E os eventos que vão acontecer na nossa vida, a gente não sabe, mas nós temos a nossa essência, nós sabemos quem nós somos. Por isso, que, igual uma semente, todo o potencial que nós somos, né, daqueles ciclos da vida, e conforme elas vão se desenrolando, a gente é agraciado por Deus primeiro pelo presente da vida, depois para as pessoas que cuidam da gente, né? Que tomaram a decisão de nos receber, de ter a tutela como pai, como mãe. Ou às vezes, quando o pai e a mãe não estão, um tio, uma tia, um amigo, familiar, que são aquelas pessoas que nos dão um encaminhamento. O importante... esse negócio está rodando aqui ainda? Tem que fazer aqui um fechamento, perdão. Tá, já fechei. Vou dar aqui de novo. E se eu puder resumir... Se eu puder resumir aqui nessa foto aqui de Jesus, quando ele recebe o nosso amigo paralítico, Jesus está sempre no comando. Mas ele pede e necessita que nós sejamos seus verdadeiros seguidores, discípulos, mensageiros, dar o testemunho. O meu testemunho da noite aqui, como vocês já viram, naqueles aguentaram os 10 minutos do vídeo, é que nós não estamos sozinhos. Eu tive a felicidade de ter sido assistido pelo plano espiritual e sido assistido pelo plano carnal ao mesmo tempo. E é por causa dessa solidariedade, dessa compaixão, a misericórdia do Pai. É como o meu médico me falou, tudo que podia acontecer de ruim com você aconteceu, assim, fisicamente falando. Estava fora, a parada cardíaca, eles não conseguiram dar uma explicação, mas ele falou, mas você teve também a maior sorte do mundo, porque o fato das pessoas estarem ali fazendo aquela massagem cardíaca, porque 3 minutos com o coração parado, você não... Né? Depois disso, você sem oxigênio, você morre, se eles conseguem te dar o choque e tal, e você recupera ali, você fica bastante vegetal. Esse foi o meu prognóstico, assim que eu cheguei lá, que, né, eu não resisti, eu fiquei numa coma, induzido numa coma de 3 dias, e no plano espiritual, eu fiquei assistido por uma equipe, assim, maravilhosa. E eles me dizem, só foca, fica tranquilo. E muita gente passa por essa mesma situação e não tem essa felicidade de retornar, né? De continuar a vida aqui. Para mim, é indiferente. Se eu não tivesse retornado, o que aconteceu comigo no plano espiritual foi assim, uma abertura de tudo aquilo que a gente precisa
para se reconciliar com a vida e continuar. Porque a mensagem é essa, a vida continua. A vida continua. E, na verdade, a vida no plano espiritual é tão bem melhor. É tão melhor. A gente jamais vai estar sozinho. Muitas pessoas depois me perguntam, você viu algum familiar, você lembra? Não era importante. Não era importante. Nem lembro da Karina. Viu Jesus? Né? Você encontrou Jesus. Eu não precisei ver Jesus, eu senti Jesus. Eu senti em cada afago, a cada oração, porque como eu disse, foi um encontro maravilhoso dos dois planos da vida. Então, para mim, eu atingi um momento de paz e me reconciliei com o meu não retorno, eu já estava preparado. E o que a gente tira disso, né? Primeiro, que estudando todos os casos de quase morte, vocês devem ter lido, visto, tem vários documentários, está ficando bastante na moda agora falar dessa experiência, NDE, né? Near Death Experience, tem bastante coisa. E a maioria das pessoas vê uma luz muito forte, um sentimento assim muito caloroso, um túnel, e fica mais ou menos nisso, e uma coisa muito... Mas ele não tem essa experiência assim, de ter um contato realmente com trabalhadores do plano espiritual. A gente, no meu caso, posso falar de mim, foi por causa de estar estudando o Espiritismo, de estar envolvido numa casa espírita, por estar bastante curioso e buscando aprender a doutrina, que essa inteligência emocional que a gente precisa, porque não é só uma coisa intelectual, é a sua inteligência emocional que ali te ativa a sua inteligência espiritual. Eu pude ter essa calma e essa interação, que foram, assim, essenciais. E eu não preciso... na verdade, não tem muita conversa lá. Não tem conversa. Isso que é tudo muito silencioso. Mas nem precisa. É tudo assim, o que a gente vê nas obras de André Luiz, é tudo verdade, gente. É daquele jeito mesmo. E muito mais. Porque nós somos assim ainda tão imaturos espiritualmente que eles não trazem todas as revelações. E nesse caso aqui, dos nossos... refletindo aqui, nessa cura do cego aqui, por exemplo, quando Jesus traz a visão a esse cego de nascença, ele falou para ele, vai lá na piscina de Siloé, vai lá e se lava. Ele colocou barro, assim, argila nos olhos. Lembra dessa passagem? Ele cuspiu uma argila, fez uma massinha, colocou nos olhos, vai lá, agora você vai lá e se lava. Por que Jesus fez isso? Aí, depois que ele foi lá se lavar, ele voltou e estava enxergando. E aí esse outro aqui, que era um paralítico, ele também estava ali esperando na piscina ali, porque em um certo momento, porque ele esperava ali na beira da piscina, né? É porque em certo momento, e era verdade, só que ninguém sabia quando vinha. Vinha um anjo, e quando as águas da piscina se abalavam ali um pouquinho, se movimentavam, quem pulasse na piscina primeiro e recebeu uma cura. Então eu ficava ali, né? Mas só que ele falou, mas mestre, eu nunca consigo chegar lá na piscina, porque quando as águas começam a agitar, ninguém me leva, né? Eu fico aqui. Aí ele falou assim, não, levanta-se. Pegue a sua cama e vá. Então existe sempre, é necessário a gente ter fé. Mas a mensagem da cura, ela fala mais alto na autocura. Porque nós
não podemos só ter a convicção, Jesus está no comando e vai dar tudo certo. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ter uma cura potencial. A gente tem que pegar a nossa caminha, que ele falou para aquele paralítico lá que romperam o teto, os seus amigos fizeram tudo isso por você. Romperam o teto aqui, chegaram até mim, eu estou falando para você levanta, mas agora pega a sua caminha, pega a sua cama e vá. No sentido de a vida continua. A gente precisa sempre buscar qual que é o propósito dessa nossa vida, qual que é a nossa missão. E se a gente lê o Evangelho de Jesus, é bem simples, né? A gente sempre, se você for resumir o Evangelho, a mensagem de Jesus é muito bonita, é o amor, né? Mas a grande dificuldade que Jesus tinha de levar a mensagem do Evangelho, né? As boas novas, que é que o reino de Deus está bem próximo, mas nós temos que ir ao reino de Deus. Ele estava abrindo as portas, ele estava se apresentando, não precisa mais todo mundo ficar com medo de ter a perfeição absoluta para conhecer a Deus. A perfeição através de mim. Todo mundo vai até Deus através de mim agora. Prestem atenção no que eu estou falando, no que eu estou fazendo e no que eu estou deixando os caminhos abertos. Essa é a grande mensagem. Mas o que ele encontrou? Hipocrisia, intolerância, a falta de perdão. O tempo todo. O tempo todo. E aí tem algumas fotos aqui que eu gosto de repetir nas palestras que eu faço. Adoro essa foto, porque a gente pensa essa menininha rezando aqui com toda a convicção e tal, mas quando a gente pensa na nossa fragilidade, o que a gente chama também, traduzindo, a hipocrisia, na nossa imaturidade, nós somos ainda crianças espirituais, nós não conseguimos ainda investir toda aquela e vivenciar todo o Evangelho de Jesus todos os dias. Então, eu me vejo mais naquele menininho que está com a mão na cabeça ali. Sabe quando a gente tenta fazer uma oração, mas está tudo tão turbulento, está tão difícil. A gente está ali querendo fazer aquela oração, a gente só quer uma conexão com Deus, não sai nada. Já se viram igual esse menino aí, do lado direito? Com a mão na cabeça assim, oh meu Deus. Tanta coisa acontecendo, eu não sei o que fazer. E muitas vezes a gente nem consegue colocar muitos significados nas nossas orações, porque vira alguma coisa assim um pouco mecânica, uma necessidade. Quando que o que nós precisamos é ter aquela honestidade mesmo para dizer, Deus, eu preciso falar com você, mas eu não consigo. Às vezes a gente está com vergonha, porque nós estamos ainda bastante imperfeitos, estamos no caminho, a gente já falhou muitas vezes, mas a gente fica impedido de ter aquela comunicação simples, mas sincera. É isso que a gente precisa fazer. Não são frases decoradas. A gente está sofrendo e a gente precisa e deve, porque o sofrimento ele é bastante atenuado se a gente compartilha com Deus as nossas dores. A dor, ela é real, mas a gente sofre mais se a gente quiser, se a gente não investir
em fazer aquela entrega. E às vezes a gente não tem resposta e a gente fica impaciente. Mas a gente precisa fazer aquela entrega. Entendendo que nós estamos, né? O que é muito bonito na doutrina espírita, uma coisa que a gente, né? Nós nos consideramos aprendizes da vida, aprendizes do espiritismo, espíritas em work in progress, né? Nós tentamos nos melhorar todos os dias. A nossa meta é entender a nossa imperfeição e tentar se livrar das más virtudes todos os dias. E com isso, com essa honestidade, a gente consegue ter mais a interferência, a presença dos bons amigos. E Jesus, né, nessa passagem aí da mulher adúltera, e que eles estavam nesse momento para apedrejá-la, né? A palavra mais bonita para apedrejar, lapidar. E era um costume que era profundamente hipócrita. Era hipócrita, e não era somente os fariseus, eram também fariseus que tinham maldade, eram também a parte daquela seita, e que tinham pessoas que eram consideradas pessoas até pessoas boas, pessoas que... Mas fazia parte da lei. E era mais importante para eles cumprir aquele tradicionalismo e aquela hipocrisia de que eu sou melhor que aquele, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, enquanto Jesus vem como um sábio que ninguém entendia, como um rabino que operava com as massas, fazia os milagres que ninguém entendia, e ele, com poucas palavras, ele chama a toda aquela ignorância, aquela violência, aquela hipocrisia, aquela falsidade. E eram amigos de religião, porque Jesus nasceu e cresceu, viveu aquela religião. E enquanto todos se apegavam à letra, Jesus estava ensinando para nós vivenciarmos o Espírito. Se nós vivenciarmos o Espírito, a nossa conexão com Deus é mais pura, é mais direta, é mais honesta, e a gente não tem essa falsidade. Então ele diz para ela, depois de ele ter falado que aquele que não tivesse nenhum pecado, aquele que se considerava puro, ok, vai em frente. O único puro ali era ele. Atira a primeira pedra. Depois todos se tocaram que de pureza ninguém tinha nada, todo mundo estava ali vivendo uma falsidade. E ele pergunta à mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela responde, já não estão, Senhor. Tampouco eu te acuso. Vai em paz. E o que a gente vê nessa passagem, é que essa intolerância, essa falsidade, e às vezes a gente vê muito nos outros, né? Aqueles fariseus, aquelas pessoas, a gente vive muito disso ainda. Faz parte da nossa imaturidade espiritual, porque quando nós estivermos mais maduros espiritualmente, a gente vai estar vivendo o Evangelho de Jesus como ele ensinou, como ele nos modelou, né? Porque Jesus é nosso modelo e guia. E é por isso que o caminho de Deus, o caminho reto de Deus, é através do Evangelho. A doutrina espírita vem com uma simples missão. É reviver esse Evangelho da maneira mais pura possível, porque as religiões deturparam essa mensagem. É uma mensagem simples,
É uma mensagem de amor, é uma mensagem de humanidade. E quando a gente fala em humanidade, a gente vê isso ainda. Né? Isso aqui é uma foto mostrando um pouco da discriminação, desse ambiente, às vezes, muito politizado. Um grupo se sente absolutamente correto, enquanto outro grupo se sente totalmente com direitos, enquanto outros não deveriam ter certos direitos. Não vou entrar no tema, mas a gente vive por momentos críticos de falta de coração, como se as pessoas, os lugares, fossem propriedades, fossem situações. A gente vê, infelizmente, a gente está vivendo ainda um pedaço da bárbare. Ter guerra, igual a gente vê, conflitos de guerra civil, onde irmãos estão matando irmãos, assim, em países. É assim, é uma volta ao animalismo. Não tem outra maneira da gente colocar a falta de amor, a falta de cuidado um com o outro, a falta de respeito. Acho que é o que mais me vem nesse momento. A gente não se respeitar como irmãos do universo. Nós somos seres universais. A gente vive tão segregadinho aqui, como se essa fosse a única existência que a gente ia passar, como se esse é o único mundo que a gente vai viver, enquanto a gente tem um universo todo que Deus fez para nós. O momento que nós estamos passando não define quem somos. Aprendi bastante nesses 9 anos, né? Muito livro na... Aí vem o nosso amiguinho. Antigamente a gente tinha desculpa por ter solidão, não ter e tal. Então, ele aqui preenche o nosso espaço. Mas é de novo viver uma fantasia. E às vezes a gente também, né, não tem jeito. Eles conseguiram, as grandes corporações, eles conseguiram uma maneira de entrar aqui. Aqui. E a gente gasta tanto tempo. Eu até tenho que fazer uma confissão para o meu amigo Fernando, que eu sou membro do Clube do Livro, acho que a gente já tem uns 5 livros. Fernando, eu não li um livro ainda do Clube do Livro. Aí, ó, tem lá A Sombra do Abacateiro. São obras lindíssimas. Então, eu estou no movimento agora de parar de fazer browser. Antes de dormir, gente, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar... Não adianta a gente dar desculpa. Não, vou olhar algumas notícias, não sei o que lá. E eu estou conseguindo parar, pelo menos antes de dormir, e o meu plano é entrar né, começar a retornar às minhas leituras antes de dormir, porque é muito bom. E aí o meu filho falou assim: pai, todo mundo já assistiu essa série do Netflix, Breaking Bad. Vamos assistir? Eu falei assim: ah, não, filho, esse negócio a gente fica viciado nisso. Não, pai, vamos assistir que é bom, não sei o que lá. Velho. Eu assisti uns 2 episódios. Eu já estou na série... eu parei na segunda Season 2, Estação 2, como é que é Season? Temporada. E agora eu falei assim, não, o negócio entrou aqui. Então eu estou tentando fazer um detox. Nada mais desse break. E são imagens horríveis, é violência. É violência aquilo lá. E aí, sabe o que eu comecei a ter uns tormentos na semana passada, porque eu assisti uns episódios. Eu
Eu comecei a acordar às 4 da manhã toda noite, falei assim, não, tá num tilt aqui. Eu falei assim, não, são essas imagens, isso faz mal, isso deturpa a gente. Eles arranjaram uma maneira de deixar a gente com essa... A gente precisa estar com a mente entretenida, entretida, ocupada. Entretida, não, mas a gente precisa de um relax, aquela, né? Isso faz mal, isso faz mal. Eu estou fazendo um detox, mas eu te digo, é que nem uma droga, meu. É difícil, porque é muito inteligente a maneira. De vez em quando, vamos também ser extremistas. Eu assisti assisti o seu documentário, entreter, tá bem? O que a gente não pode e que não deve é ter a falta do equilíbrio, né? Porque uma coisa é fazer uma coisa... Conforme a gente vai tendo aquela necessidade, a gente vê que a gente já fomos sugados, né? Você tem que cortar. E aí a gente acaba alimentando muito o nosso espaço, que a gente poderia estar fazendo coisas bastante produtivas por conta disso. Aí, às vezes, bate aquela solidão, bate uma pequena depressão. E aquele é um ciclo que se a gente não cuidar, a gente esquece que quem está no comando não é a tecnologia. Quem está no comando é Deus, é Jesus no comando. E eu adoro essa foto aqui, porque isso aqui é o tipo da situação. Essa é uma foto do desespero, tá? E eu participo do estudo do Haroldo, ele tem alguns estudos, e um dos estudos que ele faz, numa das aulinhas dele, a gente está vendo os missionários da luz, e tinha uma senhora que ela tinha perdido o esposo, e ela tinha feito uma pergunta sobre a dor. Falei assim, Haroldo, é difícil lidar com a dor, isso e aquilo e tal. Era um ambiente assim, né? Um estudo espírita. E o que o Haroldo falou foi muito importante, porque ele falou, o espiritismo, ele não retira a dor. O conhecimento da doutrina espírita não tira a nossa dor. A nossa dor vai estar lá. O que o espiritismo, a doutrina espírita, ajuda a gente é tirar o desespero. Por quê? Porque é um ensino, uma filosofia que faz você pensar e faz você colocar mais esperança dentro do coração da gente, que isso são situações passageiras. A dor que a gente está sentindo agora, a gente vai sentir ela por muito tempo, mas ela vai se amenizando. Agora, quando a gente entra no desespero, a gente perde o nosso norte. Quando a gente perde o nosso norte, nós estamos comprometendo a nossa saúde emocional, mental e espiritual. O que a gente precisa lembrar? Quem está no comando? Jesus está no comando. Basta a gente dizer Jesus está no comando, nós temos que fazer que Jesus faça parte do nosso dia a dia. Não adianta a gente se prender no desespero, viver pela intolerância, ou ficar preso nesse mundo que o nosso planeta, embora seja um planeta maravilhoso, nós fomos agraciados de ter a Terra, de encarnar aqui. Imagina se a gente tivesse encarnado em Netuno, que é 1.500 graus abaixo de zero. Quem não gosta de frio, ter uma encarnação é complicada, né? Estou dando um exemplo. Ou então, ao contrário, né? Vai lá pertinho do Sol, lá. Qual que é o planeta mais para Mercúrio? Bem quente, né? Mas
Isso aqui é só a nossa galáxia, tá? É a Via Láctea. E nós somos um pontinho, mais ou menos aqui. Um pontinho só. Nesses bilhões e bilhões de sistemas solares, estrelas que tem aí. Aí bilhões, né? Se não, vamos gastar um pouquinho, trilhões de galáxias. Isso que é conhecido. Adianta alguma coisa se ele não estiver no centro disso tudo? Jesus não somente é o governador do nosso planeta, ele faz parte dessa engenharia toda universal. E o que é bonito nisso, o que a gente aprende com o Espiritismo, é que nós somos co-criadores disso tudo. Então, de um lado aqui a gente está vendo momentos tristes ali, de perseguição, de medo, de tortura, de desespero, de depressão, né? Tem vários níveis. E aqui a gente está vendo, isso aqui é uma representação que eu estou tentando fazer aqui. A nossa vida aqui, passageira, a gente pode encarnar aqui várias vezes aqui na Semana Terra, mas a gente tem oportunidade de ir para outros lugares ou voltar aqui em situações diferentes, mais inteligentes. Mas Jesus, ele está ali no centro, e se a gente fala assim, mas Valdo, eu não entendo, me dá um exemplo do que Jesus espera que nós façamos para que a gente tenha uma jornada mais tranquila aqui, enquanto a gente está aqui. Uma pergunta lógica, o que a gente pode fazer? E isso eu aprendi, né? Quando eu retornei do hospital, eu fiquei 2 semanas no hospital, naquela situação. E eles implantaram um robozinho aqui, porque se acontecer de novo, ele vai dar um choque, né? Que é um coice de mula. E aí, a minha experiência quase morte eu poderia evitar. Então, tem 12 anos de bateria, então tem uns anos ainda. Mas me deu uma depressão. Fiquei deprimido. Na verdade, eu fiquei mais deprimido por conta de ter que fazer esse implante. É um defibrillator pacemaker. Então, médio, né? Então, como eles não acharam uma causa específica, eles deram lá um remédio lá um remédio de pressão, porque não é um problema de pressão, não é um problema cardiovascular. É um beta inhibitor. É para você não ter uma quantidade muito grande de adrenalina de uma vez só, para você controlar quimicamente. E mais um remedinho para colesterol. Mas aquilo me deprimiu tanto de ter que conviver com isso, e a gente fica pensando, e se alguém fazer um hacking, ir lá, e se esse negócio dá um curto-circuito, né? Um choque, né? Mas eu passei assim 3 meses, e a depressão tem estágios. E com tudo isso, imagina o agradecimento que eu estava. Era meio confuso, porque eu estava assim eu estava meio abobalhado assim no primeiro mês. Segundo mês, aí eu tive que voltar. Aí meu trabalho, o pessoal conseguiu me fazer um trabalho remoto. Antes do Covid, dava para arrumar um jeito de eu trabalhar remotamente, porque eu não podia dirigir por 3 meses. Aí eu comecei a ficar mais ativo e tal, mas chegou no 3º mês, foi um problema não resolvido, porque aquilo estava só comigo, eu não compartilhava aquilo com ninguém. Aí eu fui cozinhando aquele sentimento de angústia, e aí eu cheguei, eu estava ficando igual aquela moça lá, ficando meio desesperado, porque a depressão, chega um estágio da sua depressão que você tira a sua paz, né? Tira a sua paz. Aí eu falei assim, eu preciso fazer uma oração.
Aí minhas orações eram que nem aquele menino, colocar a mão na cabeça assim, oh, Silvio, oh, Deus. Aí eu senti tipo assim, uma vozinha assim, meu filho, abre a sua Bíblia. Coincidentemente tinha uma Bíblia próxima. Abri a Bíblia. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quem sabe que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Eu sei porque eu treinei. É o Sermão do Monte. Eu já conhecia o Sermão do Monte. Mas eu li ele todinho, dei outra ressignificação. A terceira vez que eu li o Sermão do Monte é um capítulo 5 é bem gordinho. As bem-aventuranças. Na conclusão das bem-aventuranças, é que Jesus fala, né? Sejas puro de coração, né? Humilde, bem-aventurados, os pacificadores, todas as bem-aventuranças. E chega lá a conclusão e que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está falando aquilo para nós, para você, para mim, todos nós. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E aí me veio lá, não me lembro a questão, vós sois co-criadores. É uma das nossas missões. A gente vem aqui porque a pergunta é qual o motivo da encarnação dos espíritos? A gente vem aqui para reparar as nossas arestas. A gente vem aqui para aprender. Mas uma segunda missão nossa é para continuar a obra de Deus. Aquilo me abriu, né? E que brilhe a sua luz, mas não ponha a sua luz no alqueire, embaixo da mesa. A luz, ela precisa estar exposta. A gente precisa ser discípulo de Jesus. E a gente não precisa decorar o Evangelho de Mateus, de João, Marcos e Lucas. A gente precisa sentir cada palavra, cada gesto, antes da gente ser deseducado com alguém. Vamos pensar. Eu sei que eu sou deseducado, deve estar na minha natureza de ser, mas não está correto. Não é assim que eu vou brilhar a minha luz. No momento que a gente começa a fazer essa avaliação das coisas mais pequenininhas, como a gente trata as outras pessoas, porque a gente não está sozinho. Tanto é que a gente recebe mais do que a gente dá. Alguns de nós doa-se a vida inteira, porque em uma outra existência talvez a gente ficou só recebendo, mas na maioria das vezes a gente recebe mais do que a gente dá, se a gente pensar na amplitude do que Deus faz para a gente. Então, é isso que me tirou daquele estado depressivo, e a partir daquele dia eu pensei, realmente. E aí o tempo passou, me estabilizei, e a vida ficou tão boa e doce. Pensei assim, nossa, tudo está tão bem. Aí, aquela vozinha, de novo, né? Lembra do vídeo? Aquele que quer me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que ele falou para os paralíticos, para o cego, para esse, para aquele outro? Olha, você recebeu o milagre. Agora você carrega a sua caminha, leva a sua caminha.
deixa aqui não. Leva, você, é sua responsabilidade. A nossa cruz é uma metáfora do nível de responsabilidade que a gente vê, que faz parte do que a gente vê aqui. Quando a vida está boa, é o momento da gente pensar, opa, eu estou recebendo, é o momento de dar, de pegar a nossa cruzinha e seguir o mestre. A gente não vai chegar mais rápido à nossa tão suada lição da perfeição e a proximidade de Deus, que é coisa que todos nós queremos, cada vez mais próximo de Deus, sem a gente colocar um grau de sacrifício e trabalhar isso até que a gente não vai ser mais sacrifício, vai ser uma coisa natural. Bom, e aí passaram-se os anos, a vida estava tão boa. E aí, aí eu retornei, fiz uma recapitulação. Quando eu e a minha esposa, a gente queria ter filhos, primeira gravidez dela, com 3 meses, ela perdeu a criança, teve que fazer um aborto involuntário. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, a gente falou assim, a gente não vai poder ter filho. Pronto, não vai poder ter filho. A gente começou a falar da ideia de, assim mesmo, de repente, que a gente pode ser pai sem ter necessariamente esse pai biológico. A gente pode adotar uma criança. E a gente plantou aquela sementinha lá no começo. Na 4ª gravidez dela, depois a gente ter ido por todos os especialistas, encontraram lá uma situação, fez um tratamento. Coitado, teve que colocar uma injeção na barriga por quase 10 meses. A gente teve o primeiro filho, aí teve o segundo filho. Mas aquela ideia nossa da adoção ficou. E aí a gente, em 2000 e... muito tempo depois, a gente a gente pensou em fazer foster parents. A gente entrou num programa de receber uma criança de um orfanato internacional e tal. Recebemos a criança, ficamos por 5 semanas, passamos o verão, compramos roupa, levamos um dentista, no oculista, médico e tal. Passamos um bom tempo, retornamos a criança. E aí, quando a gente levou esse menino de volta para a Geórgia e estava voltando para casa, bateu aquela química. A gente gostou muito do menino, aí a gente foi buscar a situação de adotar a criança. Corre a fita, passaram-se 1 ano, a gente foi lá e adotou a criança. Já tinha 13 anos e no sistema de adoção é difícil porque eles já estão fora do sistema. Então, mas eu digo para vocês, foi a coisa mais difícil que a gente pôde fazer. Experiência mais... Ao mesmo tempo que é doce, foi dolorosa. Agora está teenager, continua a cota de sacrifício. Foi difícil. Eu juro para vocês que teve um momento que eu pensei que a gente tinha feito que a gente tinha errado. E a minha esposa, ela é evangélica, ela é bem fervorosa também, a gente sempre deixou nas mãos de Jesus no comando. Esse é o lema lá em casa. Eu tive que, na minha intimidade, pedir a Deus, por favor, eu não estou dando conta. A cruz está pesada, Senhor. Eu achei que dava, mas não está dando. Isso já tinha passado por todo terapeuta, psicólogo, psiquiatra, associações de pais, etc. Eu pedi para eles e pedi a intervenção dos mentores. Pedi minha ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não quero desistir, mas parece que... Sabe o que aconteceu? Eu recebi ajuda.
aquele peso foi bastante aliviado. Assim, no sentido de que a gente sentiu a intervenção de Deus, Jesus. Isso não é porque eu queria, que eu estava me sentindo bem, era momento de sou devedor, fazer uma coisa grande para ter um crédito. Não era necessariamente isso. Aquela vozinha que me falou uma vez no ouvido falou o seguinte: se você sente que você está recebendo bastante e que você tem recebido créditos, alguns privilégios, pense, qual é o seu talento? Né? Da parábola dos talentos. Qual é o seu talento? O que você pode fazer para contribuir com seus talentos? Aí eu fiz uma reflexão muito profunda nessa conversa. E o meu talento é família. Meu pai teve 8 filhos. E o meu pai era uma pessoa assim, totalmente imperfeita, falhava em várias coisas, mas era o melhor pai do mundo. E uma das coisas que a minha mãe falou assim: você é igual ao seu pai, só que o seu pai tem um pé no chão e outro pé na lua, então como é que você tem que colocar os seus 2 pés no chão, meu filho? E eu acredito que numa outra existência eu devo ter sido muito responsável e deve ter sido exatamente o meu desafio. A gente está sempre buscando recuperar as falhas e a oportunidade, onde a gente falhou, a gente fazer melhor agora. Então, para mim, isso veio muito naturalmente. O meu talento é amar os meus filhos, cuidar deles, dedicar a minha vida por eles, e eu acredito que a maioria de nós todos somos assim, né? Mas eu quis, naquele momento, eu tinha condição de fazer isso, fiz. E eu me senti totalmente completo por conta disso. E eu sabia do risco e sabia do comprometimento, da responsabilidade. Eu digo para vocês, agora que a gente meu filho já vai fazer 17 anos, nós trouxemos ele a primeira vez com 12, eu digo para vocês que jamais foi um erro. A gente chega naquele momento de desespero lá, porque a dor é grande, a gente passa por situações, mas a gente nunca pode tirar Jesus, porque ele traz amigos, as orações, elas fluem, as situações mudam. A gente tem que lembrar, igual Chico dizia, isso também passa. E passou, graças a Deus. Eu queria encerrar para vocês, em 2 minutinhos, Lívia. Essa foto. Essa é a foto que eu mais admiro. Não sei quem foi o autor dessa foto. Mas ela me traz essa necessidade do perdão. E eu esqueci, foi bom ter colocado essa foto. A chave do meu problema, da minha dor, e o remédio foi o perdão. Não existe amor sem perdão e não existe perdão sem amor. É assim que a gente se resgata, é assim que a gente se ama, é assim que a gente dá a nossa contribuição de co-criadores, de fazer alguma coisa em benefício. A gente não está fazendo por eles, a gente está fazendo por nós mesmos. E eu queria fechar com a prece de Cáritas. Para mim, essa prece ela tipo te lava a alma. Se vocês puderem fazer
Vamos lá? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luzes àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Jesus esteja no comando de nossas vidas sempre, sempre. Que quando bater a dor, o desespero, a depressão, lembramos que isso também passa, que nós somos filhos queridos de um Pai que jamais nos abandona. Não tenhamos medo, sigamos firmes quando o peso de nossa cruz estiver difícil. Peçamos perdão, peçamos ajuda, perdoemos, ajudemos e sigamos a nossa vida em paz. Assim seja, meus irmãos.